Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e hoje vamos fazer esse paninho. Vocês já perceberam que eu adoro colocar paninho nos meus trabalhos, né? E realista assim valoriza bastante, então vem comigo. Olha só, gente. Nesse vídeo não vai ficar desenho, tá? Porque esse trabalho aqui pertence ao meu curso online de pintura em tecido, tá? Então, eu vou gravar apenas alguns pedaços para vocês e aqui eu vou ensinar vocês a como pintar paninho. Vou usar as seguintes cores: rosa antigo, rosa chá, rosa bebê e o branco. Vou começar com o pincel número 10, tá? E vou preencher todo o paninho. Lá no meu pratinho já tem um pouquinho do Aquarela Silk, então eu vou pegando esse rosa bebê junto com o Aquarela Silk e vou preencher todo o meu pano, gente, já contornando bem certinho o meu desenho, o meu trabalho, tá? Não preciso respeitar risco, vou passando por cima, só preenchendo bem. Enquanto vou preenchendo aqui esse trabalho, vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para todas vocês que sempre me acompanham, sempre deixam recadinhos carinhosos aí, então, um grande abraço a todos vocês, tá? Lembrando que se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, tá gostando desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Não esqueça também de deixar aquele like caprichado, assim eu vou saber que você está gostando do meu conteúdo. E claro, você vai estar ajudando o meu canal a crescer, tá? E lembrando, gente, que esse trabalho, como eu disse no início, não vai ficar risco, tá? Ele pertence, esse risco aqui, toda essa aula pertence ao curso online de pintura em tecido. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar as cores que eu usei aqui para fazer esse paninho e vai ficar também o link para o curso online de pintura em tecido, tá? Para quem deseja fazer esse curso que tá maravilhoso, os temas são lindos, fazer juntinho comigo, tá bom? Então, ó, depois de preencher todo o meu paninho com rosa bebê, eu venho com rosé e vou escurecer em alguns lugares, principalmente a parte um pouco de trás do trabalho, como vocês estão vendo, para já ir tendo a profundidade aqui no meu paninho. Acreditem, paninho também a gente dá profundidade. Já passo aqui nas uvas, ó, e já vou meio que desenhando a sombra que a uva faz nesse paninho. De um lado eu já vou deixando um pouquinho mais escuro, tá? E passo aqui na parte de trás também. Tô usando o pincel número 8 da 421, tá? A primeira parte de preenchimento com rosa bebê eu fiz com o número 10. Esse daqui, que é de sombra, já tô sombreando, ó, definindo o meu desenho, eu venho com o número 8, tá? Passo por tudo, vou fazendo a sombra em alguns lugares, já vou espalhando bem. Venho com um pouquinho mais do rosé de um lado só do pincel e vou desenhando, ó, as dobrinhas que o meu tecido faz, tá? Bem certinho, com bastante capricho, tá? Venho aqui nessa última dobra, escureço um pouquinho mais porque ela vai pegar a sombra e já venho aqui, ó. No meio, dando esse detalhezinho, né, que o tecido faz. Venho nesse de baixo aqui, vou fazer a mesma coisa, ó, com bastante cuidado, sem exagerar na tinta. Vou desenhando o meu paninho e fazendo a junção das cores bem certinho. Aqui venho com um pouquinho mais de tinta, só para dar uma contornada, ó, no desenho, tá? Com bastante cuidado. Venho aqui fazendo a ponta do tecido e aqui atrás só ajeitando, ó, desenhando, contornando o meu desenho, tá? Bom, feito isso, eu venho com rosa antigo, dou 2 pinceladas bem boa do rosa antigo e pego um pouquinho do rosé, tá? Faço uma misturinha e venho, ó, escurecendo, passando nos mesmos lugares onde eu passei o rosé, agora eu venho com um pouquinho do rosé e o rosa antigo, tá? Aqui, ó, a voltinha que o tecido dá, eu passo um pouquinho, venho aqui no pé dessa tigela. Aqui eu não vou fazer um detalhe muito grande, né? Só pra contornar mesmo e puxo, ó, aquele que eu passei lá da beiradinha. Venho nos cantinhos, vou dando mais profundidade, definindo melhor aqui a sombra que essa uva faz no tecido. E ajeito bem. Vou fazer, gente, em todos os lugares, tá?
Ajeito bem aqui, defino bem a sombra da uva, volto com um pouquinho do rosa bebê, só para deixar ali um pouquinho mais claro. Em todos os lugares onde eu passei o rosé, eu volto com rosa antigo, para deixar um pouquinho mais forte, tá? Dá para passar de uma vez só? Eu prefiro passar assim, um de cada vez, porque eu quero que esse pano fique bem realista, gente, bem legal. Eu postei um paninho lá na outra rede social e vocês adoraram, então eu resolvi fazer esse paninho aqui pra vocês, tá? Não vão ficar com desenho, não vou deixar disponível, como eu falei, aqui no canal, mas vocês vão aprender a fazer um paninho lindo, ó, e cheio de detalhe, tá? Continuo com meu pincel número 8, o rosa antigo, vou sombreando, ó, os lugares onde eu ver que é mais escuro, gente, basta observar bem certinho as dobrinhas onde que pega mais sombra e vou escurecendo um pouquinho mais, dando profundidade, tá? Pouquinha tinta, jogo de pouquinho, com bastante cuidado, tá? E continuo, ó, dando um pouquinho mais de sombra, onde eu ver que preciso. Venho aqui nesse detalhe da dobra mesmo aqui do meu tecido, escureço um pouquinho mais, tá? Lembrando, gente, pra vocês que esse vídeo não vou deixar o risco disponível, tá? Pra você obter esse risco, vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu curso online de pintura em tecido. Esse trabalho na íntegra faz parte das aulas do curso, tá? E é um trabalho muito lindo. Tem uvas, tem folhas, tem uma tigela, tem pêssego, tem essa mesa. Então, vale muito a pena fazer, tá? Eu convido todos vocês a virem fazer esse curso online juntinho comigo, tá? Capricho aqui nos detalhes do meu paninho, faço aqui a sombra dessa beiradinha do tecido que tá lá por baixo. Aqui, ó, só aparece uma pontinha dele. Capricho bem, ajeito bem certinho essa pontinha aqui, com o pincel número 2, da 421. E agora, eu preciso deixar dar uma secadinha para mim poder trabalhar nele novamente, tá? Tá, feito isso, olha só, esperei um tempinho para dar uma enxugadinha na tinta, venho com um pouquinho do rosa chá e do branco, e vou dar uma leve claridade, ó, nas dobrinhas. Nessa parte onde ficou rosa, eu vou dando uma clareada. Gente, bem pouquinho, com bastante cuidado, porque isso eu tenho que fazer 2 vezes, tá? Ó, passo com o pincel número 8, trago o pincel com sujeirinha só dessa mistura e passo aqui, ó, pra mim ter uma claridade. Dessa maneira, gente, o meu paninho já vai ficando com volume, ficando mais natural, com aquelas dobrinhas, a parte, ó, mais ressaltada. Só sujeirinha mesmo de tinta no pincel, tá? É quase como se fosse aquela luz seca que a gente dá nos trabalhos, tá? Eu tenho que dar essa claridade, mas o rosa bebê que eu passei como base tem que aparecer bem aqui no meu trabalho, tá? Venho aqui na pontinha, ela vai ficar um pouquinho mais clara, então eu ajeito bem, puxo a tinta lá pra cima, sempre, ó, respeitando a cor base, porque ela tem que aparecer. Venho no paninho que tá por baixo e dou uma leve clareada também com essa misturinha, tá? Bem pouquinho, gente. É só pra... Na verdade, é mais uma mistura, uma segunda mão de tinta, misturando bem com rosa bebê que tá por baixo. Eu até misturo, né? Faço uma misturinha de rosa bebê com branco. Só para dar uma clareada mesmo, ó, para evidenciar, para dar volume nas dobras do tecido, tá? Isso vai deixar bem mais natural, tá? É apenas isso mesmo. Venho aqui na dobrinha, ó, na beiradinha do tecido, na voltinha que faz lá por baixo, clareio só um pouquinho, sujeirinha de tinta no meu pincel, ajeito aqui, ó, esse detalhezinho, aqui eu não deixo marcação forte, tá? Eu passo a tinta, não precisa deixar aquele risco reto,
tá bom? Venho aqui, ó, ajeito bem certinho, mais um pouquinho, porque essa dobra aqui eu quero dar um pouquinho mais de volume nela, ó, ajeito essa daqui lá por dentro também, tiro a marcação, faço a dobrinha do tecido bem certinho. Outra coisa que é muito importante quando a gente vai fazer paninho, gente, risca também todos os detalhes que tem, coloque no tecido todos os detalhes que tem, porque assim, na hora que a gente passar a tinta, vai seguindo bem certinho o risco, a gente não se perde nas dobrinhas e o trabalho fica bem real, bem natural, bem bonito, tá? E vale muito a pena fazer porque enriquece bastante o trabalho da gente, tá? Ajeito aqui essa pontinha que aparece bem pouquinha por trás dessa ponta principal aqui, ó. Deixo essa daqui um pouquinho mais clara, ajeito aqui no cantinho bem, dou uma pinceladinha só aqui. Ajeito aqui, ó, o risquinho para ficar bem retinho, essa ponta aqui, e pronto. Olha só, feito isso, eu quero dar alguns detalhes ainda aqui, ó, dar um pouquinho mais de profundidade nessas dobrinhas. Então, eu venho com um pouquinho do jacarandá, bem pouquinho, uma pinceladinha do rosa antigo e dou, gente, um pouquinho mais de profundidade nessas dobrinhas, ó. Mais para dar profundidade mesmo, tá? Aqui também, jogo um pouquinho, jogo a tinta e já vou esfumando, tá? Não deixo marcação, quero apenas dar profundidade em algumas partes, ó. Aqui também, porque vai ficar mais escuro. Aqui, eu vou sobrepor um tecido, né, que tá por cima do outro. Aqui no cantinho, ó, também vou jogar um pouquinho mais. Essa parte aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, porque tá lá por trás. Volto com um pouquinho do rosa bebê, só para ajeitar a pontinha do tecido que vai passar ali por cima. Volto com a misturinha e escureço aqui no cantinho um pouquinho, tá? Ó, feito isso, com o mesmo pincel número 6, eu pego o rosa antigo, vou pegando, pego uma pinceladinha do jacarandá e coloco aquarela silk e vou fazer os detalhes do meu tecido. Gente, isso que eu vou fazer aqui, eu vou fazer bem da largura do pincel número 6, tá? Põe o pincel no tecido, vocês puxam a tinta de uma vez, acompanhando a volta que o tecido faz. Quando a gente vai fazendo as dobrinhas, tem que acompanhar o movimento que o tecido faz, tá? Isso deixa o nosso trabalho bem real. Olha só, conforme dobrou ali, ó, fica um diferente do outro. Aqui eu passo por baixo da uva e venho aqui no pezinho da tigela, tá? Bem certinho, ó. Ajeito bem e, como vocês estão percebendo, bem da largura do pincel. Começo com ele de lado, porque aqui nessa parte de baixo, ele vai ficar no começo de lado, aqui, ó, no tecido, vai aparecer de lado. E aqui, ó, na hora da volta, eu coloco todo o meu pincel no tecido, tá? Aqui em cima, continuando a parte que pega aqui por baixo do pezinho da tigela, começo também de lado, e lá na voltinha do meu tecido, eu coloco todo o pincel no tecido. Aqui por baixo também, começo de lado, na volta, ó, tem uma voltinha aqui, coloco todo o pincel no tecido, a largura do pincel, tá, gente? Já dá um efeito muito bonito, tá? Feito isso, venho com o pincel 0, vou na mesma misturinha de tinta. Primeiro, eu contorno essa listra, essa fita, né, que eu fiz, bem certinho. Venho com o pincel 0, vou passar um risquinho bem fininho, um risco do lado de baixo, um do lado de cima. Vou fazer isso novamente, gente, em todos as fitas que eu passei nesse tecido, tá? Respeitando bem certinho a largura. Primeiro eu contorno bem certinho, passo um risquinho por cima e por baixo dessa fita, tá? Bem certinho, desenho bem certinho, acompanhando a volta que o tecido faz.
com todo o cuidado para ficar da mesma espessura, na mesma largura. Venho aqui, ó, lá por trás essa daqui, ó, vocês já notem que já ficou um pouquinho mais escuro, porque tá na parte mais escura do meu tecido, tá? Contorno com rosa antigo e venho, ó, com a pincelada, com o pincel zero, fazendo esse risquinho, esse detalhezinho. Repito esse processo, como eu disse, em todos, ó. Primeiro eu contorno, aí já venho com a pincelada e faço um risquinho. Vou e volto até ficar da mesma largura. E faço isso pelo lado de baixo e pelo lado de cima, também com bastante capricho, com bastante cuidado, tá? Venho aqui nesse último, mais uma vez, passo um risquinho por baixo e por cima e contorno essa fita que eu passei da largura do meu pincel número 6 da 421, tá? Com outro pincel, com o pincel da 454, dá pra fazer isso? Eu nunca testei, gente. Então, se vocês forem fazer, procurem fazer com esse pincel, porque fica mais certo, tá bom? Não dá muito trabalho, tá? Feito isso, espero alguns segundinhos pra dar uma secada aqui, que eu preciso dar um pouquinho mais de claridade nesse trabalho, tá? Venho novamente com a mistura de branco com rosa bebê, pego com um pouquinho do aquarela silk, tá? Branco puro jamais aqui, tá? Porque o rosa que eu passei como base, como eu disse, tem que aparecer. Venho ressaltando, ó, alguns lugares dessa dobrinha, tá? Pra deixar bem natural. Refaço aqui, aqui, ó, como nesses lugares aqui, o tecido dobra, mas não fica vinco, né? Então, eu tenho que passar a claridade bem no meio dessa volta, tá? Pra ficar bem natural. Ó, deixa um pouquinho mais forte aqui e aqui também. Ó, notem que aparece o rosa um pouquinho mais forte perto do risco e por cima fica um pouquinho mais escuro, tá? Pra mostrar que é a voltinha que o tecido faz. Venho aqui na pontinha e aqui, ó, já puxo essa mistura um pouquinho em cima do detalhezinho que eu fiz. Aqui no canto também, porque ele está lá ao longe, vai ficar meio apagado. Aqui também, gente, porque o meu tecido faz a dobra, então aqui na dobra ele evidencia um pouquinho mais, tá? Por isso que eu dou uma pincelada em cima do detalhe daquela fita, aquele detalhezinho de fita que eu fiz com pincel zero, tá? Com bastante cuidado. Aqui, ó, também vou reforçar aquela dobrinha, aquela partezinha mais clara ali, ó, e dou uma pinceladinha em cima da fita. Gente, olha só, o nosso trabalho já vai ficando concluído e olha que lindo que tá ficando. Ainda falta fazer a sombra aqui do tecido em cima da mesa, tá? Então, eu venho com caque e com sépia, pego os dois juntos no meu pincel, passo um pouquinho aqui, ó, é onde vai começar a aparecer a sombra aqui pra mim, desenho redondadinho dessa dobra. Venho aqui na parte de baixo, faço também, venho até aqui, ó, aonde termina a minha mesa, tá? Aqui, ó, essa dobra também vai aparecer, tá? Então, eu faço aqui, escureço aqui um pouquinho mais e pronto, ó. Aqui, ó, venho pra fazer a sombra dessa ponta e notem, ó, que com o pincel sujo de caque e sépia mesmo, eu já subo um pouquinho ali em cima do meu tecido. Trago essa sombra, ó, até aqui na pontinha, tá? Do tecido. Aqui, ó, vai aparecer sombra também. Venho, então, ó, até no finalzinho ali da largura da mesa, com bastante cuidado para não passar, e subo lá pra cima, ó. Aqui, eu vou passar um risco só pra definir, ó, não é sombra, porque a sombra vai aparecer do outro lado, tá? É mais pra definir ali um pouquinho o meu desenho. E venho aqui, ó, pra fazer um pouquinho de sombra nesse tecido que tá por cima, ó. Com bastante cuidado, com bastante capricho, e dessa maneira, ó, vai ficando o nosso trabalho. Lembrando, gente, que não tem risco, como eu já falei, tá? Quem quiser esse trabalho na íntegra,
Na descrição do vídeo, vocês encontram o link para o meu curso online de pintura em tecido, que vale muito a pena fazer. Tem temas maravilhosos e o curso, gente, está imperdível, tá bom? Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar as cores que eu usei para fazer esse trabalho, tá? E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês, tá bom? Esse vídeo, gente, apesar de não ficar risco, foi feito com muito carinho para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.